Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria mais uma tarde estarmos aqui no Caminhos com Esté, junto com você e toda a sua família. Que alegria celebrarmos também nesta tarde do dia 7 de maio, o 9º aniversário da Missão Esté. Então eu quero convidar a você nesta tarde a compartilhar conosco. Convide outras pessoas para rezar, para exaltar o nome do Senhor, para engrandecer a presença de Deus na nossa vida, porque tudo só faz sentido quando nós temos Jesus na centralidade do nosso ser. Então compartilhe. A palavra importante nesta tarde é: seja evangelizador. Como você pode fazer isso? Compartilhando nas nossas redes sociais esse trabalho de evangelização na sua rede social. Vai lá, ativa as notificações para que você sempre esteja antenado em tudo que acontece aqui na rede Smart de comunicação, mas também outras pessoas possam ter essa oportunidade através do seu compartilhamento. Comecemos então assim esta tarde de louvor, de júbilo, de gratidão a Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nós queremos nesta tarde consagrar o conclave que começa neste dia 7 para a eleição do novo Papa, aquele que vai conduzir a nossa igreja por mais um longo período de acordo com a tua santa vontade. Queremos também, Senhor Jesus, te exaltar e te engrandecer pela vida da Missão Esté ao longo desses 9 anos de evangelização. Que grande graça, que grande bênção. Dia 5 de maio nós completamos 9 anos de existência. Tudo nasceu numa garagem em 2016 e hoje nós estamos aqui no Caminhos com Esté falando com você, porque esta obra de evangelização primeiro nasceu no coração de Deus e pôde assim ser plantado no coração de tantos irmãos que fazem parte desta obra de evangelização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Santo Áquila, Santa Priscila, rogai por nós. Nossa Senhora, porta do céu, passa na frente. Como foi desafiante ao longo desses 9 anos, mas ao mesmo tempo que vivemos os desafios, nós podemos colher as graças. Então eu quero poder assim agradecer a cada irmão, a cada irmã que faz parte desta obra de evangelização, cada ministério que conduz cada um dos nossos trabalhos, o ministério de intercessão. Muito obrigada, Neuciane, Michele, Denis, Sônia, o Alisson,
Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Mércia, como é bom, meus irmãos, minhas irmãs, Francimar, a alegria de poder estar com vocês nesta missão. Quero louvar e bendizer a Deus pela acolhida, a Graciana, a Cida, a Alessandra, pelos nossos kids, através da Keile, da Ana Gama, da Conceição, da Larissa. Como é bom ser família Missão Esther. E o nosso Ministério de Música, através dos nossos irmãos, Aldênia, Juliana, Márcio Gomes, Thaís, louvado seja Deus, Luiz, Tony, meus irmãos, que alegria ter vocês nesta família, que alegria cada um dos sacerdotes que já passaram por esta missão e que são amigos próximos. Aqui nós colocamos em memória o nosso amado Padre Cleito, o primeiro padre que acolheu e cuidou tanto da vida espiritual desta missão. Padre Ricardo, que sempre nos conduziu, Padre Carlos, Padre Rodrigo. Que louvor a gente tem que cada vez mais levar a Deus diante de tudo. Padre Jefferson, que hoje na paróquia São Paulo Apóstolo está conosco. É muito bom podermos viver estes momentos de evangelização. É muito bom ter cada um de vocês nesta evangelização. Eu posso até não ter mencionado o seu nome, mas você sabe que você faz parte dessa equipe, dessa família, desses servos e servas do Senhor, que hoje realiza esta obra de evangelização. Louvado seja por cada um dos nossos kids, a Emanuela, o Guilherme, o Otávio, a Alice, a Yasmin, a Valentina, todos vocês que amam tanto a nossa missão, os amigos da Missão Esther, a Márcia, o José, o Cleilson, o Lucas, o José Eduardo, tantos nomes eu teria para falar, o tio Cido, que tanto nos ajudaram e nos ajudam até hoje, a Cleide. Gente, essa família é muito grande e é muito bom ter cada um de vocês, a tia Aurora, a Renata, a Veronice, a Verenice. Eu vou parar de mencionar os nomes porque eu vou me perder de tantos que fazem parte dessa missão, que são tão amados. Então, um grande beijo para cada um de vocês, no coração de vocês, entendendo que tudo que nós realizamos hoje é para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, porque cada um de nós, mesmo diante dos desafios, dizemos sim. Possamos assim, com esta canção, agradecer a Deus, porque Ele cumpre as promessas e a missão Esther é fruto da promessa do Senhor. Todos os seus inimigos, eles serão vencidos e saberão que estou contigo. Durante cada passo que nós vamos dando na nossa vida, nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos, que Deus está conosco, que o caminho ele é árduo, ele é desafiante, mas Deus sempre está conosco. E nos momentos mais difíceis, nos momentos mais tortuosos, nos momentos que mais comprometem a nossa caminhada diante das nossas fragilidades e limitações, Deus está conosco. Como está esse tempo em que nós estamos meditando sobre a consagração à Nossa Senhora, sobre o Tratado da Verdadeira Devoção? Hoje é o último dia desse curso que nós nos propomos a fazer aqui dentro do Caminhos com Esther. E você tem conseguido acompanhar bem os episódios anteriores, onde nós fomos falando um pouco sobre esta trajetória tão importante de conhecermos o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grimond de Montfort. Nós fizemos no primeiro episódio um histórico sobre esse caminho ao qual São Luís Maria Grimond de Montfort tem a inspiração divina
para escrever o tratado. Ele fala das provações, das perseguições, dos desafios. Nós falamos dos inimigos da alma. E ali nós tocamos nas dificuldades que nós enfrentamos para podermos fazer a vontade de Deus diante do inimigo chamado mundo, demônio e a carne. E no episódio anterior nós falamos sobre os graus de aproximação a Nossa Senhora, os 3 graus e os 7 caminhos, os 7 níveis de morada, de acordo com Santa Teresa de Ávila. E neste último episódio dedicado a esta formação sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, nós queremos falar um pouco sobre o segredo de Maria. Nós queremos mostrar a importância de Nossa Senhora na história da salvação da humanidade. É um caminho onde nós percorremos de acordo com a vontade do Senhor. Não é um caminho ao qual nós fazemos de qualquer jeito, mas ele precisa ser iluminado. Nós estamos vivendo a 3ª semana da Páscoa. E nessa 3ª semana da Páscoa, a gente vê que aqui a gente tem o minicírio aceso. Nós buscamos manter o círio pascal aceso, para que nós entendamos que a luz que tem que acompanhar os nossos passos, a luz que nossos passos precisa acompanhar, melhor dizendo, é a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser sal e luz no mundo. E para que nós possamos ser sal e luz, nós precisamos estar iluminados e iluminadas pela luz que é o nosso Redentor, o sol da justiça, o Senhor das nossas vidas. E aí nós vamos percebendo a importância de nos consagrarmos, de nos entregarmos a Maria. Por quê? Porque através dela nos aproximamos e temos mais intimidade com Cristo. Na história da salvação, nós vamos perceber que Maria é esse tabernáculo onde ela guarda o próprio Cristo dentro de si. Ela protege o próprio Cristo dentro de si. É o mistério da encarnação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque ele primeiro habita no ventre de Maria e depois ele habita na humanidade para a nossa remissão dos pecados. A Lumen Gentium, no número 56, vai dizer: quis, porém, o Pai da misericórdia que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que assim como a mulher contribuiu para a morte, a mulher também contribuísse para a vida. O nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé, nos ensina Santo Irineu. Então nós precisamos entender que nesse caminho de salvação, o primeiro segredo de Maria é a obediência. A obediência a Deus, a obediência ao projeto de salvação da humanidade, a obediência à voz do Senhor. Você tem escutado bem a voz do Senhor? Ou você tem se deixado conduzir por outras vozes que não é a voz de nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é a voz que você tem escutado? O que é que você tem visto nesse longo tempo da sua vida? Uns mais novos, outros um pouco mais amadurecidos. O que é que você tem visto? O que é que você tem presenciado ao longo da sua vida? Nesse caminho de existência da missão Esther, nesses 9 anos,
nós temos buscado escutar do Senhor. Escutar o quê? O que Ele tem para nos dizer. Escutar a voz do Senhor. Nós nascemos no dia 5 de maio de 2016. O primeiro encontro nós fizemos numa garagem, onde Deus ele nos chamava a um momento de reflexão juntos, de meditação daquilo que era a vontade de Deus. E aí a gente vai percebendo que nós precisamos obedecer à voz do Senhor. Porque quando nós obedecemos, o que que acontece? Nós somos felizes. Muitas vezes nós vamos dizer assim, eu estou num vazio tão grande, eu não encontro a paz, eu não estou feliz. Por quê? Porque eu estou lutando para fazer única e exclusivamente a minha vontade, a seguir os passos que eu quero seguir. Mas não são esses os passos que Deus quer que nós sigamos. Os passos que Deus quer que nós sigamos é aquele onde Ele está no centro. E aí em 2017, eu me recordo bem que nós promovemos o nosso primeiro encontro para mulheres. E Deus nos dizia que as mulheres precisavam ser segundo o seu coração. Isso é algo antigo e sempre novo. Porque nós sempre rezamos, Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Então, para que eu possa ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, eu preciso, como Maria, ser obediente. Como Maria, fazer a vontade de Deus. Porque as promessas, sei que você vai chegar no lugar que eu prometi. Nós chegaremos no lugar que Jesus prometeu para as nossas vidas. Mas nós precisamos ser obedientes à voz do Senhor. E no ano seguinte, em 2018, Deus nos chamava, era quando nós fomos batizados por Deus, porque Ele nos disse, os meus filhos eu chamo pelo nome. Eis que a partir de hoje vocês serão conhecidos como Esther, e terá a missão de rezar pela vossa conversão e pela conversão do povo brasileiro. Assim como Esther intercedeu pela vida dela e pela vida do povo judeu, nós somos convidados a essa intercessão pelo empoderamento. E aí Deus fala, Esther, uma mulher empoderada pelo Espírito Santo. Ele nos diz isso em 2018. E que empoderamento é esse? São João Paulo II, ele nos fala o seguinte: assim, o plano divino da salvação que nos foi revelado plenamente com a vinda de Cristo compreende em si todos os homens, para reservar um lugar singular à mulher, que foi a mãe daquele ao qual o Pai confiou a obra da salvação. Então é entender que ser empoderado é ser conduzido e não simplesmente fazer aquilo que nós queremos ou aquilo que nós pensamos ser o certo. Mas nós fazemos aquilo que Deus planta no nosso coração. Tantas ideologias mundanas, tanta sentença de morte sendo dada para crianças inocentes ainda dentro do ventre da sua mãe. Por quê? Porque o empoderamento é humano. Nós precisamos ser empoderados pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, renovado pela presença do Espírito Santo, dissipando todo o orgulho, porque Eva vivia o orgulho. Aí aqui vem o segundo segredo de Maria, humildade. Humildade. Nós queremos ser melhores do que os outros. Nós queremos passar por cima do outro como se fosse um trator, para podermos fazer as nossas vontades. E ser consagrado a Nossa Senhora é justamente percebermos que nós não somos nada. Nós somos escravos. Escravos. Nós cantamos muito na consagração como filho amado, não é como escravo, é como coisa, é como propriedade. Porque o filho, ele tem opção de escolha, o escravo, ele não tinha aquela opção de escolha. Vá na história que nós estudamos na escola. Busque nas redes
O escravo, ele não tinha opção de escolha. Ele podia estar cansado, doente, ele tinha que servir, ele podia estar com fome. Mas o primeiro a ser servido é o seu Senhor. Por isso que nós temos que dizer que nós somos coisas, nós somos escravos. Porque nas mãos de Nossa Senhora, nós estamos aqui para fazer tudo o que Ele nos disser. O nosso Senhor e Salvador. Então, o primeiro segredo é a obediência, o segundo segredo é a humildade. Ele olhou a humildade da sua serva. Então, nós precisamos ser humildes, porque os soberbos, eles são deixados de lado. Pode estar um tempo difícil na sua vida, mas não mude para se encaixar nesse meio. É o meio que precisa mudar para ficar da forma certa. Em sua decisão, o pai previu de longe a Virgem Maria. São Tomás de Aquino nos ensina: aquele que Deus escolheu para um fim, preparou e dispôs de tal modo que sejam idôneos para realizar esse fim. Ele escolheu Maria para fim único de ser mãe do Salvador. E ele preparou todos os caminhos, tudo. O inimigo, ele pode se levantar. Nós falamos sobre os inimigos da alma, o mundo, o demônio, a carne. Os inimigos da alma podem se levantar, mas não é mais forte do que Deus. E em 2019, no nosso terceiro encontro, Esther, Deus nos falou: levanta-te. Levanta-te, porque Ele te escolheu. Ele te chama pelo nome: Antônio, Maria, Alessandra, Cláudio, Juliana, Márcio, José, Neuciane. Ele nos chama pelo nome. Pelo nome. E quando ele nos chama pelo nome e diz levanta-te, é porque ele tem uma missão para nós. E como nos ensina São Tomás de Aquino, se ele tem uma missão para nós, se ele nos chama uma vida consagrada, porque este caminho do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem é um caminho de consagração. É um estilo de vida, é uma mudança de vida que ele nos chama. E nessa mudança de vida, nós precisamos nos abrir. Nos abrir para quê? Para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Se nós formos nas Sagradas Escrituras e olharmos, Deus, ele levantou muita gente. Muitas vezes você vai ser levantado dentro da sua casa. As pessoas vão olhar para você dentro da sua própria casa, dentro da sua paróquia, dentro do seu trabalho, na sua escola, na faculdade. Vão te olhar feio, vão te olhar torto. Mas levanta-te. Sai desse abaixamento, dessa posição de rastejar. Não. Somos filhos de Deus e os filhos de Deus são chamados a voar. Voe. Alce os altos voos do Filho de Deus. E nas Sagradas Escrituras, Deus convida várias e várias pessoas. Eu vou mencionar aqui, pedindo licença aos homens, algumas mulheres. Nós temos aqui Sara, a mulher de Abraão, mãe de Isaque, onde vem o povo eleito. Ao mesmo tempo que Abraão é o pai da fé, ele tinha Sara do seu lado. Por que eu estou falando sobre mulheres? Porque muitas vezes a gente se prende em Eva, que disse não. Mas nós temos Maria, a obediente, a humilde, que diz sim. Ela não disse, esse sim, ele se renova. Ele não está no passado, ela não disse sim, ela diz sim todos os dias. E nos ensina também a dizer sim todos os dias. E Sara manteve-se firme ao lado de Abraão, o pai da fé. Esther, que tem o nome do nosso momento de oração aqui, o Caminhos com Esther, por causa da nossa missão, Esther. Ele levantou Esther
para interceder por um povo que tinha dia e hora marcado para ser exterminado. Muitas vezes você tem uma sentença de morte na sua vida e você se prende a isso e vai morrendo mais rápido. Você pode perceber muitas vezes que é uma doença desse século, a questão do câncer. Mas tantas e tantas pessoas têm morrido muito mais de depressão, de perda de sentido de vida. Nós vamos perdendo o sentido. Aquele povo poderia ter parado quando ele tinha uma sentença de morte. Mas o que foi que ele fez? Ele se levantou em oração. Deus levantou uma mulher. E aquela mulher levantou um povo para orar, para suplicar. E foi isso que Esther fez. Eu vou tirar as minhas vestes de rainha, eu vou subir ao monte, vou ficar 3 dias orando e jejuando, mas pede para o povo interceder. Muitas vezes você pede para alguém rezar e você não quer rezar pela realidade que você está vivendo na sua casa. Sai da preguiça, da prostração. Levanta-te. Levanta-te. Deus falou isso em 2019, a missão Esther, e ele está se renovando hoje, dentro desse caminho de consagração. Judite, viúva, ela ali lidera um povo que estava oprimido por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Hoje, quem são os Nabucodonosor da sua vida? Que está te oprimindo, que está dizendo que você não consegue, que você é fraca, que você é limitada. Quem são eles? Diz em nome de Jesus, eu sou filha do Senhor, amada e escolhida, e vou me pôr de pé para fazer a vontade de Deus. Vou me pôr de pé para fazer a vontade do Senhor. E aquela mãe, a mãe dos Macabeus, que viu o martírio dos 7 filhos, mas em nenhum momento ela negou a sua fé. Ela se colocou de pé. Sabe por quê? Porque Deus, ele faz uma obra nova, e foi isso que ele nos falou em 2020. Eis que eu faço uma obra nova, a qual ela já surge, não a vedes? A partir do sim dado por essas mulheres, uma obra nova foi reconstruída naquele tempo. E a partir do seu sim, uma obra nova, ela é reconstruída hoje, agora, neste momento, na sua casa, na sua vida. Quando você se decidiu por esse caminho de consagração, Deus escolhe você para estar mais próximo a Ele, através da Virgem Maria. Você para estar mais próximo a Ele, através da Virgem Maria. Mesmo no cenário de guerra, no cenário de destruição, no cenário de dor, nós precisamos nos alegrar. Alegra-te, porque a alegria do Senhor será a nossa força. Escutamos isso várias e várias vezes de uma forma costumeira ao final da Santa Missa. E em 2021 foi esse o imperativo que Jesus usou para a missão Esther. E é esse o imperativo que ele está usando hoje na sua vida. Alegra-te, porque a alegria do Senhor sempre será a vossa força. Pode haver o desemprego, pode haver a doença, pode haver conflitos com vícios na sua família, bebida, álcool, né? O excesso da bebida alcoólica, outros entorpecentes. Pode haver na sua casa doença, uma doença que você já foi várias e várias vezes ao médico e ele não consegue te dar um diagnóstico. Mas Jesus diz, alegra-te, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Porque a alegria, meu irmão, a alegria, minha irmã, não está na ausência dos problemas, não está na ausência das dificuldades, mas na certeza da presença de Deus na tua vida, na tua casa, no teu trabalho. Confia no Senhor, Ele está contigo. Eis que eu faço uma obra nova, a qual ela já surge, não a vedes? Vida, vida, o que Deus pede hoje
para nossas casas, para as nossas famílias, é vida. E não é uma vidinha medíocre, é vida em abundância. No Esté de 2022, Deus nos falava, iluminado pelo livro de Esté, da rainha Esté, no capítulo 7, no versículo 3, quando ela vai suplicar diante daquele cenário de guerra ao rei. Então ela pede: se realmente encontrei graça aos teus olhos, ó rei, respondeu-lhe a rainha Esté, se for do teu agrado, concedei-me a vida, a minha vida, porque também ela é judia, porque também ela está sentenciada à morte. Eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Imagine se um rei humano pôde conceder a vida de um povo, o que o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pode fazer na tua e na minha vida, se nós suplicarmos a Ele. Vida, vida, vida! Para que assim nós possamos florescer, para que assim nós possamos desabrochar. É uma plantinha que está sendo regada a cada dia. Você coloca lá uma sementinha. Imagine o grão de mostarda, uma sementinha minúscula, mas que cultivada, regada, cuidada a cada dia, vai se tornar uma imensa árvore. E é isso que Deus quer. Ele quer que você floresça e se torne uma imensa árvore. Uma imensa árvore. E assim você tenha coragem. No mundo havereis de ter aflições. E foi o que Deus nos falou no ano passado, no Esté de 2024. No mundo havereis de ter aflições, mas coragem, meu filho, coragem, minha filha. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E é justamente dentro da história da salvação que nós vamos vendo que, enquanto a primeira Eva nos trouxe a morte pela incredulidade e desobediência, a Virgem Maria, a segunda Eva, nos trouxe vida pela sua fé e obediência. Então aqui vai mais um segredo de Maria. Toma nota. Hoje nós estamos falando dos segredos de Maria. O primeiro, a obediência. O segundo, a humildade. O terceiro, a fé. O cristão, ele vive pela fé. Então, quando Eva não confiou, não acreditou e desobedeceu, Maria, ela foi o oposto. Maria, ela é a segunda Eva. É aquela escolhida para trazer vida para as nossas vidas. Vai mais um segredo de Maria. Vida, geradora de vida. Então, se você se consagra pelo tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, você precisa lutar para viver a obediência, humildade, fé e levar vida para os lugares que você vai. Levar alegria. Outro segredo de Maria. Alegra-te, cheia de graça. Tu encontrastes graças diante do Senhor. Alegra-te, Zildete. Alegra-te, Flávia. Alegra-te, porque tu encontrastes graça diante do Senhor. Alegra-te. Não é ausência de dor, não é ausência de sofrimento, mas é certeza da presença de Deus. Maria, a mãe do Salvador. Na Anunciação, nós vamos entendendo o que é que a Lumen Gentium vai nos dizer, um documento da nossa igreja. O Pai envia o anjo Gabriel para saudar a Santíssima Virgem, dizendo que ela é privilegiada pelo Pai e escolhida para ser a mãe do Salvador. Ela se entregou totalmente à pessoa do Filho, bem como à sua obra de salvação, unicamente para servir.
A ela serve na dependência a ele e com ele. E ela serve na dependência dele e com ele. Nos ensina Lumen Gentium 56. Sejamos dependentes de Cristo. Tem tantas dependências aí hoje. Tem pessoas dependentes do cigarro. Tem pessoas dependentes de drogas lícitas e ilícitas. Tem pessoas dependentes de redes sociais. Tem pessoas dependentes de um relacionamento afetivo. Tem pessoas dependentes de comida. Vive o pecado da gula. Que nós possamos ser dependentes de Cristo. Nos ensina Lumen Gentium, número 56. E é assim que nós precisamos ser. Como filhos amados, filhos queridos, filhos escolhidos do Pai. Porque na medida em que nós deixamos a nossa vida ser transformada em Cristo, lavada pelo sangue do Cordeiro, nossa vida é renovada. Então não viva essa consagração como uma moda, onde eu vou me consagrar e a partir de então eu vou colocar uma cadeia no meu braço e vou dizer: agora eu sou consagrado de Maria. Não! Mude as suas atitudes. Pare de desejar o que é do outro. Pare de colocar o outro de uma forma pequena. Nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Quebrar o orgulho. A principal de todas as virtudes que nós precisamos pedir é a graça da humildade. A graça da humildade, da pobreza, da mansidão de coração. Viver as bem-aventuranças. Viver a oração de São Francisco. Consagrar as nossas famílias a Deus. Porque são mulheres de joelhos, homens de joelhos, para que as nossas famílias fiquem de pé. Em 2022, nós tivemos o nosso primeiro encontro, Áquila e Priscila. Encontro para as famílias, onde, à luz do documento de São João Paulo II para as famílias, nós trouxemos o tema Família Santuário da Vida. A sua casa tem sido santuário da vida? Santuário do amor, santuário da paz, santuário da alegria? Ou é um peso voltar para casa? Muitas vezes nós preferimos ficar na rua do que voltar para as nossas próprias casas. Porque se torna um martírio constante, onde deveria ser lugar de descanso, de repouso. Por quê? Porque você fica murmurando o tempo inteiro, você fica reclamando o tempo inteiro. Os seus filhos já não aguentam mais, preferem ficar às vezes na casa do vizinho. Que educação é essa que nós temos levado para nossas casas? Um homem e uma mulher consagrada são ministros de paz. Ministros da misericórdia, do perdão, do amor, da caridade. E em 2024, no mesmo encontro, Áquila e Priscila, nós rezamos com o tema Família Totus Tuus Mariae. Todo de Maria para ser todo de Jesus. E essa consagração é isso. Tudo de Maria para ser tudo de Jesus. Para que nós tenhamos mudança de vida. Às vezes nós vamos esperando quando nós falamos assim, ó, o tema é Segredo de Maria, que é o tema desta tarde do Caminhos com Esté. E nós vamos esperando encontrar uma pérola rara. São coisas simples porque Maria é simples. É coisa do dia a dia, a mudança é diária. O segredo principal de Maria é fazer tudo o que ele vos disser. Esse é o principal segredo. Fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Se permitir ser cuidado para cuidar, se permitir ser amado para amar. Maria, ela é mãe da igreja. A Santíssima Virgem é mãe da igreja, quer dizer, mãe de todo o povo de Deus,
tanto dos fiéis como dos pastores. A Virgem Maria exerce a sua maternidade sobre todos os cristãos e sobre todos os homens, pela sua adesão total à vontade do Pai, a sua adesão total à obra redentora do seu Filho, a sua adesão total à moção do Espírito Santo. A Virgem Maria é para toda a Igreja o modelo da fé e da caridade. Nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, no número 967. Então, pela sua adesão total à vontade do Pai, a sua adesão total à obra redentora do seu Filho, a sua adesão total a cada moção do Espírito Santo, a Virgem Maria é para toda a Igreja o modelo da fé e da caridade. Nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, número 967. Então, nós vamos percebendo que a Santíssima Virgem é esse modelo de fé, esse modelo de virtude, esse modelo ao qual, como escravos do amor, escravos por amor. Gente, nós não somos escravos por obrigação, nós somos escravos por escolha. Nós escolhemos viver esta consagração. Primeiro, nós vamos conseguir viver essa consagração porque ela nos ama. O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, no número 202, vai dizer: ela ama ternamente e com mais ternura que todas as mães juntas. Ela ama ternamente e com mais ternura do que todas as mães juntas. Ela os sustenta no corpo e na alma. Tratado da Verdadeira Devoção, 208. Por ela ser a tesoureira e dispensadora do Altíssimo, prepara uma boa parte e a melhor parte para alimentar e sustentar os seus filhos e servos. Tratado da Verdadeira Devoção, 209, ela nos conduz. Maria, estrela do mar, guia todos os seus fiéis servos a bom porto. No 210, Maria os defende e protege. A Santíssima Virgem defende e protege os seus fiéis, servo contra todos os inimigos. Como escravos da Santíssima Virgem, como escravos do amor, como escravos de nosso Senhor Jesus Cristo, ela intercede a nosso favor. Tratado da Verdadeira Devoção, número 211. Finalmente, o quinto e maior benefício que esta mãe amável presta a seus fiéis devotos é que intercede por eles juntos ao seu Filho, dele alcançando misericórdia mediante as suas súplicas e unindo-os e mantendo-os unidos a Jesus através do vínculo muito íntimo. Como é agradável viver essa devoção. Então, assim, nós temos 5 benefícios, 5, por sermos consagrados a Nossa Senhora através do Tratado da Verdadeira Devoção. O primeiro, ela nos ama. O segundo, ela nos sustenta no corpo e na alma. O terceiro, ela nos conduz. O quarto, ela nos defende e nos protege. E o quinto, maior benefício de todos, ela intercede em nosso favor. Da mesma forma que ela fez nas bodas de Caná, ela faz hoje na sua vida. Qual é o seu principal pedido, a sua principal necessidade, a sua principal súplica? Pois então, neste momento, entregue a Maria, porque ela vai entregar ao Filho dela. Pedi e recebereis, batei e a porta vos será aberta. Essa consagração, ela é fabulosa. Nós temos muitos pontos para poder falar sobre esta consagração. Mas vale lembrar
que o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem é um caminho perfeito de conformidade. Pegue o seu tratado no número 120. Pegue agora, abra o seu tratado aí na sua casa. Por quê? Porque a natureza da perfeita devoção à Santíssima Virgem ou a perfeita consagração a Jesus, porque nós somos devotos a Maria pelo tratado da verdadeira devoção e consagrados a Jesus Cristo através de Maria. Você percebe que não é uma adoração a Maria, e sim a Jesus. Nós somos devotos dela, que nos aponta o Cristo. Olha a mão de Maria. Para onde está apontando nessa imagem? Para Jesus. Nossa Senhora, porta do céu, mostra a porta. E quem é a porta para a nossa salvação? Cristo. Cristo. Então vamos ler. Eu leio daqui, você lê daí. Onde você está agora, na sua casa, no seu trabalho, no transporte público, no seu carro. Enfim, dá uma paradinha agora, se você pode. Pega o tratado e ele vai nos dizer o seguinte: toda a nossa perfeição consiste em sermos conformados, unidos e consagrados a Jesus Cristo. A consagração perfeita a Jesus, portanto, não é mais do que uma perfeita e total consagração de si mesmo a Maria, ou, com outras palavras, é uma perfeita renovação dos votos e promessas do santo batismo. A gente vai pular para o 125 agora. Estávamos no 120 do Tratado da Verdadeira Devoção, vamos para o 125. Com esta forma de devoção, a consagração é feita ao mesmo tempo à Santíssima Virgem e a Jesus. A Santíssima Virgem como meio perfeito que Jesus escolheu para se unir a nós e nos unir a Ele. A nosso Senhor como nosso fim último, a quem devemos tudo o que somos, porque somos Redentor, porque é nosso Redentor e nosso Deus. O nosso Senhor como o nosso fim último, a quem devemos tudo o que somos, porque Ele é nosso Redentor e nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, eu teria muitos outros pontos aqui para falar para vocês sobre o segredo de Maria. Mas eu quero que você pelo menos guarde de todos os segredos que nós falamos nesta tarde, 3 segredos, como um tripé. Primeiro, a obediência. Segundo, a humildade. Terceiro, a caridade. Obediência, humildade, caridade. Que nós traduzimos a caridade em amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ame, ame, seja pequeno e obedeça. Fazei tudo o que eles vos disser. Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador. Para que essa consagração ela não se torne apenas uma moda, mas sim um estilo de vida, é necessário ter mudança nas nossas atitudes. Viver a metanoia, transformação, é uma metamorfose. Eu deixo de ser uma largata que vive rastejando, entro no casulo, me deixo transformar e sai uma borboleta que voa para a vontade do Senhor. No dia da nossa consagração, se faz necessário você estar preparado, está em estado de graça. Então, busque fazer uma boa confissão. Busque fazer uma boa confissão. No dia da Santa Missa, não chegue atrasado, não chegue atrasada. E comungue pela sua consagração. Peça a Deus mudança de vida. Que
que se torne verdadeiramente um escravo, que faz tudo o que Deus pede e planeja para as nossas vidas. Use vestes claras. Afinal, como nós lemos aqui no número 120, essa consagração é uma perfeita renovação dos votos e promessas do nosso santo batismo. Então vá com vestes claras, porque nós somos lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro. Lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro. Deixe Deus ecoar na sua vida. A voz do Senhor, ela precisa ecoar na sua vida, para que você seja renovado, transformado, lavado. Reze nesse tempo pela nossa igreja. Você que está se preparando por essa consagração. A nossa primeira missão é rezar pela igreja doméstica. E pela igreja ao qual neste tempo estamos esperando pelo nosso Papa. É a igreja doméstica, as nossas famílias e pela nossa igreja católica, apostólica, romana, que está em vista de um novo Papa. Hoje, dia 7 de maio de 2025, começa o conclave, onde a igreja está se preparando para esse novo tempo. Deus sempre tem projetos de bênção, de graça e de transformação. Eu quero agradecer a cada um de vocês que participaram conosco do Caminhos com Esther e peço que nosso Senhor Jesus Cristo possa te renovar e possa verdadeiramente, através dessa santa devoção à Santíssima Virgem, nos aproximar cada vez mais do trono da graça, nos aproximar cada vez mais de nosso Senhor Jesus Cristo, nos aproximar cada vez mais daquele que é e sempre será o nosso Salvador e o nosso Redentor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Rezemos agora, no final deste Caminhos com Esther, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, pela eleição, pelo conclave que começa hoje na nossa Santa Igreja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelos 9 anos da Missão Esther, pelos 9 anos de evangelização desta obra ao qual nasceu no coração de Deus e assim permanece viva na nossa cidade, nas nossas vidas e transformando corações e fazendo almas ganharem um sopro novo, um novo ardor. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volver, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito és o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora, porta do céu,
passa na frente. Muito obrigada a você que nos acompanhou aqui no Caminhos com Esther nesta tarde. Compartilhe este vídeo para que outros irmãos também possam crescer no conhecimento e na devoção à Santíssima Virgem. Um beijo no seu coração, fique com Deus, uma santa e abençoada tarde para você e toda a sua família. Vem sempre caminhar conosco aqui na Rede Smart de Comunicação, toda quarta-feira às 15 horas, porque caminhando juntos nós somos muito mais fortes. Tchau, tchau, até a próxima quarta, se Deus quiser.